Bom, eu tinha comentado em um vídeo anterior o porquê de eu não utilizo esses alvos aqui para treinar, né? Eu utilizo os alvos de PSC. E esse vídeo é para esclarecer o porquê disso, né? Primeiramente, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente utiliza aquele alvo lá, né, o silhueta, deixa eu voltar para cá. Quando a gente utiliza esse alvo aqui, né, acaba que eu procuro um ponto, né, para efetuar o disparo, que é a minha obreia aqui. E quando eu procuro esse ponto, eu demoro, né? Por quê? Porque eu tenho um objeto pequeno de assertividade que eu preciso acertar. Então eu vou demorar um tempo maior para engajar ele. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A gente vai dividir então essa explicação, né, de por que eu uso o alvo de PSC em basicamente duas partes. A primeira parte é o fator psicológico. Eu estou procurando um ponto, uma obreia específica para eu atirar, né? Como eu falei anteriormente, isso demanda mais tempo, eu vou demorar mais para engajar o alvo. Esse é um dos fatores. E por que eu posso afirmar isso para vocês? Faz uns 5, 6 anos já que eu sou instrutor de tiro, e a primeira coisa que acontece quando a pessoa sai dessa bancada aqui e vai atirar em outra coisa que não seja esse alvo de papel, é ela ficar sem ter onde mirar, né? Ela fica procurando algo para mirar e ela não consegue. Se você é uma pessoa que você só atira nesse alvo, experimente um dia levar uma camiseta velha até o stand e pendurá-la lá, né? Instintivamente você vai ficar meio perdido, porque você não tem onde mirar na camiseta. Você vai procurar algo para você mirar. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente vai ter que debater algo um pouco chato, que é a questão do ego das pessoas, tá? Se eu vier aqui para fazer um treinamento, eu tô sem o coulter dessa pistola aqui, então vamos lá, uma espécie de treinamento que eu posso fazer. Venho com a arma aqui em retenção, né? Acho o alvo, efetuo o disparo, beleza? É um treinamento válido, né? Pô, tô lá na minha residência, né? Tô transitando ou atrás de uma barreira, de uma barricada, de repente vejo o contato, né? E alvejo o alvo lá. Eu posso fazer nesse alvo aqui, eu posso fazer nesse alvo, só que o que vai acontecer? Eu não vou acertar aquela obreia ali, né? Eu tenho a silhueta humanoide, eu vou dar em cheio nela, né? Eu não vou estar nem fazendo visada, é uma mira mais instintiva. Porém, né? O cara que está do lado lá, que está praticando um esporte, tiro de precisão, algo do gênero, ele vai estar demorando mais tempo para engajar, mas ele vai acertar o disparo lá na obreia. E isso vai fazer com que eu tenha uma régua, né? Pô, o coleguinha do lado tá acertando na obreia e os meus tiros estão pegando lá no 5, no 4, né? Eles estão abrindo mais. E muitas das vezes as pessoas colocam então, né, esse fator como o fator número 1 do que elas precisam atingir dentro do tiro, que é acertar a obreia. Sim, ter precisão é válido, né? Mas eu preciso engajar um alvo rápido e ser preciso. Eu preciso conseguir efetuar múltiplos disparos em um espaço pequeno, né? Tendo um agrupamento eficiente. Apenas acertar uma obreia não me basta quando a gente fala de defesa, certo? Eu vou efetuar aqui um disparo, né? E o meu objetivo agora vai ser acertar o mais perto da obreia possível. Aí vocês vão ver que se o meu objetivo é esse, eu não tenho a plena capacidade de apontar para o alvo e efetuar um disparo, porque provavelmente vai pegar na silhueta, mas eu não vou acertar a obreia. E quando eu quero acertar a obreia, eu preciso de tempo, né? Olha lá. Efetuei o disparo, vou mostrar para vocês lá onde é que eu acertei. Basicamente um disparo encostado na obreia, né? Pegou na obreia, pegou na linha e tira na obreia, tá? Só que o que acontece? Eu demorei para alvejar naquele específico lugar. Se isso aqui fosse uma ameaça real de alguém armado, por mais que esse meliante me alvejasse na perna, ele estaria em vantagem, né? Porque eu ainda não teria alvejado e provavelmente eu já teria ido ao chão e eu não teria a capacidade digna de defesa, certo? Então, esse conceito aqui compreendemos. Agora vamos ao alvo de PSC, né? É este formato aí em papelão. Como vocês podem ver, ele é do tamanho de um tronco humano, né? Ele é bem próximo ao meu tronco, por exemplo. E se você olhar ele de perto aqui, ó, ele vai ter algumas linhas, né? Que dividem eles em alfa, Charlie e Delta, certo? Então eu tenho sim um fator de análise, mas quando eu tô lá na bancada, ou quando eu tô mais longe do alvo, eu não consigo ver essas linhas. E o alvo torna-se apenas uma coisa.
Ah, mas então você está falando que a assertividade não conta. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que ser assertivo ao mesmo tempo que você precisa de outras características. Como você precisa conseguir engajar um alvo rápido, você precisa controlar recuo da arma e ter a capacidade de efetuar múltiplos disparos, tá? É isso que eu estou falando. Não adianta você acertar a obreia de um alvo, né? E você não ter a capacidade de acertar um alvo grande mais rápido, entende? Quando a gente fala de defesa, a gente precisa analisar esses quesitos. Vamos lá, tô com o alvo de PSC aqui a 5 metros, tá? E agora a gente vai fazer um treinamento básico só para que vocês tenham noção de algumas possibilidades que vocês podem fazer, tá? Vamos lá. Aquela velha dinâmica que eu fiz antes ali para vocês, né? Eu vou espetar a arma então e vou efetuar 2 disparos no alvo, né? Vou efetuar os disparos fazendo, alinhando o aparelho de pontaria cada vez, beleza? Então, vamos lá. Alinhou a alça massa e dispara. Volta, alinhou a alça massa e dispara. Beleza? Ótimo. Já é uma forma de treino. Outra forma de treino que você pode fazer é de controle de recuo. Leva a arma para o alvo, né, e efetua disparos o mais rápido possível, né? Vai lá. Efetua os disparos, arma vazia. E agora a gente vai dar um confere lá no alvo para ver o que a gente fez. Ó, olha lá. Todos os disparos pegaram aqui no alfa, certo? Quando a gente atira mais devagar, ó, os disparos ficam mais próximos. E quando a gente dá os tiros mais rápidos, acaba que eles espaçam, né? Ah, mas assim tá legal. Aí vai do fator que você coloca como aquilo que você quer atingir, tá? Vamos lá. Para mim, né, meu parâmetro, se todos os disparos estão pegando no alfa aqui a 5 metros, eu posso ir a 10 metros para tentar fazer um treinamento. Não significa que isso seja efetivo. Eu, pessoa, antes de evoluir a 10 metros, prefiro aproximar esses disparos aqui, né? Principalmente aqueles ali que eu fiz mais rapidamente, né? Eles espaçaram aí, deu 4 dedos um do outro. Eu preferia que eles fossem mais próximos, porque se eu fosse efetuar uma cadência de disparo maior, né, uma quantidade maior de disparos, provavelmente eu continuaria espaçando. Então eu preferiria evoluir aqui nos 5 metros para depois avançar a 10 metros, tá? Meu treino é isso que eu faço. Outra coisa, você pode utilizar esse alvo para qualquer coisa. A gente pode colocar múltiplos alvos aqui para simular um treinamento. A gente pode fazer um treinamento veicular utilizando esses alvos, tá? É aquilo, eu acho que é muito mais preferível, né? É muito mais fácil de você assimilar com a realidade de um alvo humano do que você ter ali um alvo onde você tem um ponto específico de mira, né? Sem falar daquele fator ali do ego que a gente já tinha mencionado antes. E daí assim, eu vou falar uma coisa para vocês, não desperdicem o precioso dinheiro de vocês, tá? Aproveitem os treinos que vocês vão fazer. Esse stand aqui, por exemplo, ele é 180 graus, tá? Então a gente consegue colocar alvos nas laterais, a gente consegue colocar alvos em diversas situações. Utilizem diversos alvos, né? Ó, por exemplo, aqui eu coloquei 2 alvos, coloquei uma aqui e o outro aqui. E a gente vai fazer um treinamento duplo, né? Como a gente sabe, a maior parte dos casos são de múltiplas ameaças, né? Dificilmente você vai enfrentar um humilhante sozinho. Então treine dessa forma. Por exemplo, aqui tem uns tonéis. Pega um tonel, monta uma briga, uma barricada, né? Treina CQB, pega um tapume, se teu clube dispõe, coloca ali e faz essa entrada segura nos espaços. Enfim, optimize o seu treino, né? Não adianta você chegar lá no clube de tiro e dar 100 disparos se você não tem objetivo nenhum nesses disparos. Você está parado numa baia lá, fazendo basicamente aquilo que todo mundo faz, que é acertar uma obreia em um alvo, demorando muito tempo e não sendo nada assertivo naquilo que você precisa, certo? Vou fazer agora com uma arma longa aqui, só para vocês terem noção basicamente do que pode ser feito, né, nesse tipo de treinamento. Vou fazer aqui utilizando um 70-22 e o legal de salientar é o seguinte, monte o seu treinamento da forma que você achar mais adequada, né? Pô, tem outros membros do grupo familiar, traga eles junto, monte uma simulação mais próxima da sua residência, peça para o seu clube lá uma munição de manejo, um snap cap e treine panes, né? Solução de panes, enfim.
utilize o seu tempo e o seu dinheiro em munição de uma forma que agregue realmente algo a você, né? Não venha só aqui nas baias, coloque um alvo lá a 5, 10 metros e enxugue de tiro. Nos treinos ali vocês viram que eu fiz disparos duplos, né? Mas isso não é uma regra, né? Estipule aí a quantidade de disparos que você quer no alvo, faça, movimente, se desloque, né? Crie para você um cronograma que funcione e que agregue no seu treino, beleza? Aqui então o que eu vou fazer? Efetuar disparos nos 2 alvos, né? E fazer um deslocamento lateral. Vamos lá. É uma distância bem curtinha, né? Obviamente, com um rifle desses aqui, todos os disparos vão dar alvo, mas é uma forma de treinamento a título de amostra para vocês, né? Aquela questão do saia do X, procure abrigo, né? Você precisa fazer isso. Aqui é só um deslocamento lateral, tá? Se você quiser ver algo mais elaborado, tem algumas coisas lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui. Segue lá, verifica os treinos que a gente faz. Quando vê, você consegue tirar dali uma base, uma inspiração para montar o teu próprio treino. Se tu quiser, também pode entrar em contato comigo que eu te auxilio tranquilamente com isso. Beleza, pessoal? Vídeo aí para vocês feito. Até o próximo. Sugestões, deixem aqui nos comentários que a gente tenta responder todo mundo. Valeu! Já tinha terminado o vídeo, voltei aqui por causa que eu tenho certeza que vai ter um que vai falar assim: ah, ele só fala isso porque ele não é preciso, tá? Então eu peguei 4 munições, como eu estava tirando no vídeo anteriormente, e marquei aqui, peguei um alvo da Linard, marquei um pro YouTube e um pro Instagram. Eu vou dar 4 tiros em cada um deles para largar lá. Não que eu deva satisfação a alguém, mas é só para esfregar na cara mesmo, beleza? Então primeiro aqui agora eu vou fazer o lado esquerdo, que é pro YouTube. Vamos lá. Não vou nem cortar. Vou pegar a câmera aqui. Beleza. Aqui é pro YouTube e aqui pro Instagram, né? Eu não vou nem falar nada.